Maravilha, acolho a todos os irmãos que se fazem aqui presente na nossa comunidade, bem-vindos. Também a todos aqueles que estão acompanhando pela rede social, o YouTube, Manual do Evangelizador. Muito bem, então vocês que aqui estão, sejam muito bem-vindos. E hoje, a primeira coisa que essa festa coloca como ponto de interrogação em nós, porque São João Batista é o único santo, juntamente com Jesus, que é o Santo dos Santos, o Santíssimo, e junto com a Santa Virgem Maria, que se celebra a data do nascimento. Todos os outros não se celebra a data do nascimento. Muito pelo contrário, se celebra a data do nascimento para a verdadeira vida, que é a vida eterna. Por isso que o dia da morte é chamado de natis vitae, ou seja, o nascimento para a verdadeira vida, para a vida eterna. Depois de muita luta, muita fadiga, nós nascemos para o céu. Jesus se celebra o dia do seu nascimento justamente porque Jesus é Jesus, é santo, não tem pecado, é Deus Santíssimo, Santo dos Santos, é o nosso grande modelo, tudo partiu dele, desde o princípio, né? A terra era informe e vazia, o Espírito pairava sobre as águas e Deus disse, ele é esse Logos do Pai. Então desde o começo, antes de o mundo existir, né, ele foi gerado, não criado, consubstancial ao Pai, da mesma natureza. A Virgem Maria, nós sabemos que por graça de Deus, no momento da concepção, no momento que o óvulo de Santa Ana se juntou com o espermatozoide de São Joaquim, naquele momento Deus derramou uma graça já maravilhosa, que aquele feto era um feto imaculado, que era o feto da Virgem Maria. Faz parte do mistério de Deus. A redenção de Cristo já antecipou a terra da onde Jesus iria ser brotado, que é a Virgem Maria. Mas e São João Batista? O que ele tem de especial, de espetacular? Por que a gente celebra o nascimento dele? Digo isso porque não se celebra o nascimento de outros santos, porque todos nós nascemos com o pecado original. Nós nascemos no pecado. Por isso que eu estou fazendo essa explicação. Todos nós, eu, você, cada um de nós, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, não existe uma só pessoa que não nasceu no pecado original. Todo mundo ganhou como herança o pecado original. E esse pecado a gente se vê. Você já parou para se perguntar? Rapaz, esse menino aqui não tem nem tamanho de gente, por que é tão birrento desse jeito? Por que é bravo assim? Por que faz cara de marrento? Por que bate? Por que puxa o cabelo? São resquícios do pecado original. Isso aqui são as heranças. E nós nascemos para a verdadeira vida no batismo. E por que São João Batista, então, nós celebramos o dia do seu nascimento? Porque naquele momento da concepção, ou seja, da encarnação, né? O Natal não é a festa da encarnação de Jesus, claro que também é. Jesus vem à luz, ele está dentro da terra, dentro do seio da Virgem, e vem à luz naquele momento, dia do seu nascimento. Mas o verdadeiro dia da encarnação de Jesus é no dia 25 de março, é onde na festa da Anunciação, naquele momento, quando Maria fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Diante desse sim, a história da humanidade começa a mudar, o mundo começa a mudar, e já começa a mudar para a vida de São João, porque Maria pergunta, mas como se fará isso, porque eu não conheço homem algum? Aí o anjo começa a explicar, sabe Isabel, tua parenta, aquela que talvez sofreu tantas humilhações, porque o marido dela era sacerdote, servia no templo, ela também era uma mulher temente a Deus, e não ter filho para o judeu era um sinal de maldição. Talvez quantos bullying aquela mulher e aquele homem sofreram. Mas você não é temente a Deus, você não vai na igreja.
Você não está lá no templo? Teu marido é sacerdote? E aí, você está amaldiçoada? Cadê o teu filho? E como prova da graça e do poder de Deus, o anjo fala para Maria: Maria, sabe a tua parenta, aquela que era tida com mistério? Está grávida. E ela já está no 3º mês. Opa! E aí ela, sabendo disso, vai às pressas. Maria, ela não olha para ela. Imagina, você recebeu uma grande notícia, você fica meio anestesiado, você vai ser a mãe de Deus. Mas ela é uma mulher que não é voltada para si. Maria é uma mulher voltada para o outro. E sabendo que a sua prima estava ali na velhice, talvez ela está precisando de ajuda. E lá ficou junto com Isabel. E quando ela chegou, a primeira coisa que Isabel fala é: quanta honra para mim receber a mãe do meu Salvador. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Olha a saudação. E o que a palavra mais relata? O que aconteceu na barriguinha de Isabel? O que aconteceu, gente? Quem tremeu? João Batista tremeu, sussurrou de alegria. Naquele momento, a graça da redenção de nosso Senhor Jesus tocou João. E João, naquele momento, é sagrado. Ou seja, é arrancado de João a mancha do pecado. E por isso nós celebramos o nascimento de São João. Não é porque ele é bambambam, não é porque ele é o último dos profetas. Não, ele é o último dos profetas, o prefigurado no Antigo e no Novo Testamento. Ele preparou o caminho, ele é bonzão pra caramba. Nossa, às vezes ele era passado até pelo Messias, porque as pessoas achavam que ele era o Messias. E se você olha a vida dele e olha as atitudes dele, né, ele nunca foi chamado de comilão e beberrão. Jesus foi. Nunca se vê João Batista na casa de Betânia, na casa de alguém aí tirando um cochilo, tirando um descanso, que nem a gente vê de Jesus, né? Jesus gostava de churrasco. Jesus era fitness, comia peixe assado, né? Mas São João comia gafanhoto, animal silvestre, verdura, legumes. Dá para entender? Então ele era tido como metido. Não é por isso que ele era o bambambão, o bonzão, e por isso que a gente celebra a natividade dele, mas porque a graça de Deus alcançou ele ainda no ventre materno. E é por isso que a igreja hoje celebra a natividade de São João. Trazendo para nós, gente, o que a gente pode trazer de tão belo, de tão lindo dessa festa de São João Batista? É o fato que Jesus, que Deus, tem um plano para cada um de nós, que nosso Senhor sonhou conosco. Olha que bonito o salmo que nós rezamos hoje: eu vos louvo e vos dou graça ao Senhor, porque de modo admirável me formastes. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento, quando me levanto, de longe penetrais meus pensamentos. Percebo, fostes vós que me formaste nas minhas entranhas, no seio da minha mãe me tecestes. Não, o Senhor conhece o mais íntimo de mim, Ele tem um plano, Ele conhece a nós mais do que nós mesmos. E olha que linda essa profecia de Isaías que nós lemos, esse santo que foi prefigurado, que foi chamado por Deus antes dele nascer. E na segunda leitura que Paulo diz, né, Deus fez surgir Davi como rei para testemunhar a seu respeito. Veja que a Bíblia ela vai colocando personagens e vai mostrando que não existe pessoa humana que esteja aqui nessa terra que não tenha uma missão específica, algo para realizar, algo para somar, algo para fazer a diferença. Vamos pensar aqui, caiamos e convenhamos. Vamos entrar na cabeça de Zacarias e de Isabel. De verdade, gente,
Vocês acham que Isabel e Zacarias estavam com esperança ainda de ter um filho? Só Deus sabe. Mas de fato, poxa, estava na velhice, mulher temente a Deus. Se a gente olha Abraão e Sara estava com esperança de ter filho, sim ou não? A Bíblia mostra claramente que não, porque quando o anjo fala que ela vai ser mãe, ela começa a dar risada. Como uma mulher na velhice vai ter? Aí quando vem o filho, ela dá o nome de Isaac. O que significa Isaac? Alegria significa sorriso, literalmente falando. Isaac significa riso. Esse é o título. Vai lá depois no hebraico e coloca lá o nome Isaac. Você vai ver a tradução que vai dar. Riso. Ele é o filho da alegria, da risada. Então você está dando risada, você não acredita mais. Aquilo que eu tenho para você, ele vai além até mesmo dos seus sonhos. Aquilo que você perdeu, eu reconstituo. Meu sonho vai além do seu. Por que eu estou falando isso? Eu falo de mim, minha mãe acho que não vai ficar brava comigo. Mas minha mãe, ela não me planejou. Ela não sonhou eu. Ela estava namorando o papai. O clima esquentou lá na garagem. Fizeram o que não devia antes do tempo. E olha quem surgiu. Eis-me aqui. Ela não esperou eu. Ela não me desejou. Meu pai também não. Eles estavam ali se curtindo, namorando. Mas de fato, Deus me desejou, me sonhou. Ele tinha um plano para mim, que não era talvez um plano humano. Talvez Isabel e Zacarias já não tinham mais plano de ter Zacarias ou de ter João. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu plano de amor, sonhou com São João Batista para que ele fosse aquele que preparasse o caminho do Senhor. Olha que coisa linda! Portanto, meu irmão, talvez quem esteja nos assistindo esteja falando: ai, ninguém me ama, ninguém me quer, minha mãe desistiu de mim, meu pai foi embora de casa, meu irmão não fala comigo, na escola eu só sou zoado, todo mundo me deixa de escanteio, ninguém me ama, ninguém me gosta, ninguém me quer. Porque Deus sonhou com você, Deus tem um plano para você, Deus tem um chamado maravilhoso para você, Ele sonhou, Ele tem algo de especial para você. Acorda, pensa, reflete, porque Ele tem algo de muito especial para você. Tem. Minha mãe, ela falava, olha, diante de tudo que ela sofreu, primeiro, que ela me consagrou a Nossa Senhora. Já fez uma boa coisa. Depois me apresentou diante de Deus, diante do sacrário, e falou: olha, diante das dificuldades que tem aqui, meu pai se separou da minha mãe, você é o pai dele. Ué, que é melhor, entende? Enfim, Deus, diante da minha história, Ele está fazendo maravilhas. E até mesmo diante da minha pobreza, diante dos meus pecados, diante da minha podridão, diante da minha miséria, Ele conseguiu tirar um padre disso. Dá para entender? O que Deus está tirando de você? O que você pode fazer para Deus? O que Deus pode realizar na tua vida? O que Deus pode realizar em você, meu santo? Está vendo esse ambão bonito? Está vendo essa porta aqui de madeira bonita? Está vendo tanta coisa aqui bonita? Esse banco que você está vendo invernizado, está até mais bonito. Você reparou que está invernizado os bancos? Não reparou? Repare, né? Olha lá quem fez. Os nossos irmãos que estão aqui, que outrora, pingaiada, noia, estava na rua, na sarjeta, não valia nada. Dá para entender? Deus sonhou com esse momento. Deus falou: poxa, eu vou trazer aquele meu filho para ajeitar aqui as coisas, né? Seu Eudes hoje levou umas madeirinhas velhas lá, falou: vou fazer umas prateleiras. Eu ia a madeirinha, tá bom.
Achei que ia fazer uma coisinha lá, furreca, cheguei lá, osso quebradinho, tudo bonitinho, esquadradinho. Olha que beleza. O suporte aqui de Nossa Senhora. Tanta coisa bonita. Tia, Deus tem um plano. Tia, Deus te escolheu. Deus tem algo para você. E mesmo que as pessoas... Porque as pessoas também muitas vezes são bisbilhoteiras, né? Às vezes não se incomodam. Primeiro, Zacarias aqui já mostra que ele não acreditava muito. Que o bicho falou, porque o anjo foi anunciar para ele que ele ia ser pai, mas ele falou, mas é verdade mesmo? Dá uma prova, não sei o que lá, seu sacerdote furreca, vai ficar... A prova é que você vai ficar mudo agora, rapaz, porque você não acreditou aqui na promessa. Mas olha que Deus, olha como Deus é maravilhoso. Aquilo que Deus sonhou para São João Batista não dependeu da aceitação do pai. Aquilo que Deus tem para você não depende da aceitação do teu pai, querido. Mas eu fui abandonado. Que se lasque. Deus não se abandonou, Deus não te abandonou. Esse é um evangelho de cura e libertação. Vocês não gostam de cura e libertação? Não é? Olha, só lê isso aqui, você já é curado e libertado das suas carências. Isso aqui é evangelho de cura, de restauração. É para você nunca mais ficar chorando nas suas carências. Nem o pai dele, que era sacerdote naquele tempo, né? Podia, sacerdote, padre, podia casar. Então aquele padre era casado. E o pai era padre, estava no templo, era fiel a Deus. E não acreditou. Tanto é que ele ficou mudo. E aí depois começam os biblioteiros. Olha, né? Vamos garantir a descendência. Vamos colocar o nome de Zacarias. E a mãe fala, não! Ele vai se chamar João. Aí o povo começa, como isso? Não existe nenhum João na família? Que nome você está falando? Tal. Esse pai que nem acreditou, rapaz, deixa Deus dar o nome nele. E aí Zacarias pega uma tabuinha. Não sei se vocês sabem, gente, mas Zacarias era um sacerdote pobre. Porque naquela época, os bons sacerdotes recebiam para escrever pergaminhos. A Sagrada Escritura está escrito em pergaminhos. E esse cara não tinha nenhum pergaminho para escrever o nome. Foi dada uma tabuinha. Aí, acho que junto com a tabuinha foi dada também o... Como que chama aí, Wallace? Aquele negócio que você bate no martelo. A talhadeira lá. Talhadeira, é isso? Formão. Formão. Tira a máscara e fala um pouquinho. Formão. Aí tem que pegar o formão. Depois pegar o martelo. Aí imagina lá Zacarias. J... O A O Tio. Só que eles não eram brasileiros, né? Se fosse italiano, então Giovanni com 2 N I. Quanto trabalho para escrever esse nome! Não bastava acreditar? Isabel, mas não, o povo é bedelho. Não. Daqui, essa tabinha aqui, João é o seu nome. Naquele momento a língua se soltou, ele começou a louvar a Deus, né? Aí tem aquele canto maravilhoso, né? Enfim, a graça aconteceu. Mas quanto trabalho. Você vê que Isabel e João e Zacarias também não se deixam interferir e influenciar. Não é que ela fique em dúvida, João é seu nome, mas não tem ninguém na família com esse nome, tem que chamar de Zacarias. É mesmo, né? Deixa eu repensar aqui. Não, é autêntico. Ela, diante de Deus, ela sabia que o nome deveria se chamar João. E João representava a missão de precursor, o homem da graça, o homem da misericórdia, o homem do amor. E esse nome é o emblema da sua vocação. Eu ficava pensando, até pegando no tema, né, nos discípulos de Emaús. O que João fazia? O que João fazia, gente?
Qual que era a missão dele? Preparar o caminho do Senhor. Essa era a missão dele. Como? Pregando, anunciando, etc., batizando. Mas a missão dele era preparar o caminho do Senhor. Aí entra a pergunta que eu falo: como ele fazia isso? João Batista, que significa aquele que batiza. E qual que era o sentido do batismo de João? É como hoje, o nosso batismo de hoje? Sim ou não? Sim ou não, gente? Força! Não. Ufa, graças a Deus, né? Assim vocês me dão orgulho, né? Não era como esse. Mas qual que era o objetivo do batismo de João naquela época? Purificar os pecados. Então, naquele momento que a pessoa era batizada, o que ela fazia? Ela Gente, vocês participaram, vocês viram as formações da missão, beleza? Ele confessava. Naquele momento as pessoas iam ali porque estavam arrependidas. E hoje, né, e ele preparou o caminho para o Senhor. Como que a gente prepara o caminho para o Senhor? Através da confissão. Preste atenção nos discípulos de Emaús. Eles estavam caminhando e falando: puxa vida, Jesus chega como quem não quer nada. Jesus encarnou o mineiro, né? Come pelas beiradas, mineirinho. Oh, e aí, beleza, suave. Aí os discípulos de Emaús olham, cabisbaixo, triste. Ô rapaz, né? Aí Jesus faz a pergunta: o que está acontecendo por aqui? Onde você está indo? Rapaz, só você não está sabendo? Sabe aqueles que falaram Jesus de Nazaré, etc, etc? Então ele morreu. Aí foram lá, é verdade que falaram que foram lá no túmulo, encontraram vazio, né? Mas ninguém viu ele. E depois falaram que os discípulos também falaram que viram ele. Falaram que também viram, encontraram lá o túmulo vazio. Mas de fato ninguém viu ele. De fato ninguém o viu. Ninguém o enxergou. Aí Jesus fala: olha, mas não está escrito nas escrituras isso e aquilo. Jesus começa a pregar, começa a discorrer pela Sagrada Escritura, e o coração deles começa a aquecer, a arder. Na hora que o coração deles começa a arder, aquele fogo é um fogo depurador. Aquele é um fogo que faz cair por terra o pecado, a cegueira. É isso que faz o sacramento da confissão. Tira de nós a cegueira. Então começou a sair, tirar a cegueira. Começou a tirar a cegueira daqueles homens. Quando aqueles homens perceberam que estavam vendo, Jesus parte o pão e eles voltam. Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus no partir do pão e voltam para testemunhar a graça de Deus. Por isso, São João Batista, como Jesus no meio dos discípulos de Emaús, é aquele que faz aquecer o coração. E quando nós estamos plenos de Deus, nós não conseguimos fazer outra coisa a não ser que testemunhar. Gente, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, ela fala daquilo que ela ama, ela fala daquilo que enche o coração dela. Ela não consegue guardar para ela, entende? Ela não consegue ficar só para ela. Não tem jeito. Quando a gente está muito feliz, a gente quer comunicar essa alegria, uma alegria que não cabe dentro de nós. E essa alegria, quando a gente descobre que Deus tem um plano para nós, tem uma missão específica para nós, isso enche o nosso coração de alegria. Por que eu estou associando São João Batista aos discípulos de Emaús? Porque assim como São João Batista, os discípulos de Emaús também tinham uma vocação, uma missão de ser testemunhas de Cristo. E os olhos deles se abriram ao longo do caminho. Os olhos deles o coração foi se esquentando, os olhos deles se abriram diante da Eucaristia. E aí eles voltaram. Onde eu quero chegar? Que ao longo do caminho, pode ser que a gente também tenha as variantes. A gente desanime, fique meio cabisbaixo. Ora a gente está bem, ora a gente não está tão bem. Mas existe um segredo para a gente estar sempre bem. Sempre bem.
sempre bem. E esse segredo você não pode perder. O Gustavo vai te falar. Amém? Amém? Se você está de acordo, escreve aí. Amém. Eu vou ficar até o fim dessa live. Escreve aí. Amém? Assim vai cativando os outros que não estão. E compartilha aí o link, né? Divulga, tá bom? Nós precisamos saber isso que vai nos permanecer até o fim.